Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Pamela Pires, professora monitora de Biologia, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a síntese de proteínas. Vamos lá? Bem pessoal, quando vamos estudar a síntese de proteínas, é muito importante tomarmos conhecimento do que a gente chama de dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia molecular, ele indica o fluxo da informação gênica no sentido de produção de proteínas, tá? E para a produção de proteínas, inicialmente o DNA ele é transcrito e há então a formação do RNA mensageiro, que posteriormente é traduzido em uma cadeia polipeptídica, uma proteína. E esses processos serão abordados nessa aula de hoje. Um gene, pessoal, trata-se de uma porção do DNA que guarda uma informação para a síntese de uma proteína. No núcleo da célula de eucariotos estão localizados cromossomos, no qual o nosso DNA ele está empacotado. E no nosso DNA, estão contidos genes que resultarão na síntese de determinadas proteínas. Vamos falar agora sobre o processo de transcrição. A transcrição trata-se do processo em que uma molécula de RNA, chamada de RNA mensageiro, é formada a partir de uma fita de DNA. Para esse processo, uma enzima é super importante, que é a RNA polimerase. A RNA polimerase ela é responsável por sintetizar uma fita de RNA a partir da informação, ou seja, das bases nitrogenadas que estão ali naquele determinado gene. Se na fita de DNA, na qual a RNA polimerase vai fazer a leitura, estiver o nucleotídeo adenina, por exemplo, na fita de RNA será inserida a base complementar, que no caso da fita de RNA não há a base timina, como é no DNA. Então, a base complementar será a uracila. A uracila, pessoal, ela é exclusiva de RNA, enquanto a timina está presente apenas em moléculas de DNA. Lembre-se que na fita de DNA, a adenina sempre se pareia com a timina, que é sua base complementar, e a guanina tem como base complementar a citosina. No RNA, a adenina, no caso, ela vai se parear com a uracila, e a guanina, ela também continua, se pareando com a citosina. Observem na imagem que sempre onde houver uma determinada base na molécula de DNA que está sendo lida, na fita de RNA que está sendo produzida, terá o ácido nucleico, a base correspondente. A transcrição também, pessoal, é importante frisar que ela acontece sempre no sentido 5', 3'. Em eucariotos, pessoal, esse processo ele acontece dentro do núcleo das células, onde está localizado ali nosso DNA. Esse RNA mensageiro que foi formado, ele ainda não está pronto para levar à produção de uma proteína. Ele ainda está imaturo, a gente diz. Esse RNA imaturo, ele possui ali regiões chamadas exons, aí em vermelho na imagem. Essas regiões chamadas de exons são regiões que são codificantes. Já em azul, são regiões chamadas de introns ou intrônicas, e são regiões que são não codificantes, Então, elas não são relevantes para a produção de proteínas. Esse RNA mensageiro com introns e exons, ele passa por um processo chamado de splice, ou processamento pós-transcricional. Trata-se de um processo em que as regiões intrônicas elas são removidas da fita de RNA para assim produzir um RNA maturo, que tem ali apenas regiões que são codificantes, no caso, tem apenas os exons. Após esse processo, o RNA mensageiro ele pode então sair do núcleo da célula e ir para o citoplasma, onde ocorrerá a formação de proteínas propriamente dita. A tradução é o processo pelo qual o RNA mensageiro que foi formado vai resultar na produção de uma proteína, ou seja, a informação que está contida naquele RNA mensageiro será transmitida ao ribossomo para que o ribossomo produza a proteína, tá? Então, a informação ela vai ser traduzida na forma de proteínas. Aqui nós temos um exemplo de uma fita qualquer de RNA mensageiro. A fita de RNA mensageiro ela é organizada em códons.
Cada códon é constituído por 3 nucleotídeos, 3 bases. E cada códon, pessoal, vai ser correspondente a um determinado aminoácido para a produção da proteína. O primeiro códon de qualquer RNA mensageiro sempre será AUG, ou seja, composto por adenina, uracila e guanina. Observem, pessoal, que esse códon AUG que dá início à tradução o aminoácido que é correspondente à metionina, representada aí pela sigla MET. Existem ao todo 20 aminoácidos. Alguns são obtidos da alimentação e estes são chamados de essenciais, porque essencialmente a gente precisa obter ele da alimentação, e outros são produzidos pelo nosso organismo, e são chamados também de aminoácidos não essenciais, porque não necessariamente a gente precisa ingerir a partir da alimentação. Há também alguns códons que são de paradas, observem aí na imagem. Então, existem diversas possibilidades de códons, inclusive diferentes códons podem codificar o mesmo aminoácido. Então, essas combinações são importantes porque é elas que vão indicar o aminoácido, que vai ser correspondente, que vai ser inserido para a formação daquela proteína. 3 tipos de RNAs estão envolvidos no processo de tradução: o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA ribossômico, ele participa da construção dos ribossomos, que é a organela, em que ocorre de fato a produção de proteínas. Já o RNA mensageiro, como nós já vimos, ele é importante porque ele transcreve partes do DNA e carrega essa informação, essa mensagem contida ali para os ribossomos. E o RNA transportador, ele possui 3 bases nitrogenadas expostas e é ele quem transporta os aminoácidos correspondentes aos códons que estão ali naquela molécula de RNA mensageiro. Nessa imagem, conseguimos ter uma visão mais geral dos processos que envolvem aí a síntese proteica. Em células eucarióticas, nós temos aqui a transcrição acontecendo no núcleo, em que o RNA mensageiro é formado a partir da fita de DNA. Esse RNA mensageiro, ele passa por splice e aí depois ele sai do núcleo. No citoplasma, inicia-se o processo de tradução. O RNA mensageiro, ele encontra o ribossomo, que faz a leitura, e une os aminoácidos correspondentes a cada códon que está sendo trazidos ali transportados, pelo RNA transportador. Após a entrega de todos os aminoácidos de cada códon, é formada a cadeia polipeptídica, que nada mais é do que uma cadeia com aminoácidos unidos que irão compor a proteína. Aqui podemos observar o processo mais a fundo. Observe que no ribossomo há uma região chamada de sítio P e outra chamada de sítio A. Abaixo temos o RNA mensageiro acoplado e contendo ali os códons que vão direcionar os aminoácidos que serão entregues ao ribossomo. O primeiro aminoácido, a metionina, representada pelo MET, ela é inserida no sítio P e em seguida um segundo aminoácido é entregue ao sítio A. No exemplo, esse segundo aminoácido é a fenilalanina. Os 2 aminoácidos são unidos por uma ligação que é chamada de ligação peptídica. Após se ligarem, um terceiro aminoácido ele chega e ele precisa ser adicionado. No exemplo, temos a glicina. Para isso, os aminoácidos eles saltam entre os sítios para que o sítio A fique disponível para a chegada do novo aminoácido, que também será unido aos primeiros por ligação peptídica. Dessa forma, os aminoácidos vão sendo entregues e são unidos até formar a cadeia polipeptídica. A ligação peptídica que falamos, pessoal, ela ocorre quando o grupo carboxílico de um aminoácido reage com o grupo amina de outra molécula de aminoácido, liberando uma molécula de água durante esse processo. Trata-se, então, de uma reação de desidratação. A cadeia polipeptídica formada poderá sofrer processos de dobramento para a formação da proteína, que agora está pronta para realizar suas funções no organismo. A exemplo, temos a hemoglobina, que é importante para o processo de transporte
de oxigênio no nosso corpo. Bem, pessoal, finalizo por aqui a nossa aula e deixo para vocês essa mensagem, né, que o processo pode ser lento, mas desistir não acelera. Então, não desistam e até a próxima aula. Tchau, tchau, grande abraço.